Olá, gente linda. Cheguei. Vamos trabalhar? Plano de estudo tutorado, volume 3, semana 2 de Geografia. Abra sua apostila, por favor. Prontos? Questão 1. A questão 1 foi pedido para vocês lerem um texto. Então vamos lá. A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, quer dizer, um órgão que protege o índio, viu, gente? A população indígena em 1500, logo quando os portugueses chegaram, viu? Era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Litoral quer dizer as áreas de terra próximas do mar, viu? Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Aqui, quando fala 80 povos, não quer dizer que é 80 índios, não. 80 povos que tem vários, como é que eu vou falar? Por exemplo, tem os índios machacalis, por exemplo, é um tipo de índio, um povo indígena, machacalis. Tem os botocudos, é um outro tipo de povos indígenas, entendeu? Então, 80 povos, viu? Indígenas. Isso no século, desapareceram no século 20, né? Então, quando povos indígenas atualmente. Então vocês viram cá no texto que nós acabamos de ler que os índios eram no início 3 milhões e que eles foram, acabando, foram diminuindo, até chegou um número bem reduzido, ok? No ano de 1957 tinha apenas 70 mil índios, viu? Povos indígenas atualmente. O censo demográfico de 2010, censo, gente, é um trabalho feito pelo IBGE, que é um órgão do governo que é colocado para contar as pessoas. Acho que eu já falei isso para vocês. Então, geralmente o censo é contado de 10 em 10 anos. É feito de 10 em 10 anos, tá? Então, agora seria feito o censo em 2020, mas devido à pandemia, as pessoas não podem estar passando na casa das pessoas, porque geralmente eles vão de casa em casa para perguntar. Então, aí acho que foi suspenso. Eu não sei como que vai ser feita essa contagem agora. Então, o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Isso em 2010, viu? Então, 10 anos atrás. Desse total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos, quer dizer, nas cidades.
O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, que é o órgão de proteção ao índio, viu? Um órgão criado pelo governo também para proteger o índio, 505 terras indígenas, representando 12,5%, aqui eu leio por cento, do território brasileiro. Quer dizer, olha aqui, ó, peraí. Em parceria com a 505 terras indígenas, representando essas 505 terras indígenas, quer dizer, tribos indígenas, viu? As tribos. Então, representa 12,5% do território brasileiro. O território todo corresponde a 100%, viu? Então, as terras dos índios representa 12,5%, viu? Bem pouco. Desse total de terras, em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Então, muito pouco. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Esse atualmente aqui está um pouco defasado, né? Porque aqui é de 2010 essa contagem. Segundo o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas. Quer dizer, a região norte toda, 100%. 54%, quer dizer, mais da metade das terras da Amazônia, pertence aos índios. Especialmente das terras são indígenas, especialmente... gente, 54, peraí, vamos ler de novo aqui. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas. Especialmente na Amazônia, tá certo. Então, o que eu falei antes, a região norte toda, 100%. Então, 54% das terras são indígenas, viu? Especialmente na Amazônia, no estado do Amazonas. E na região centro-oeste, com 19% das terras. Quer dizer, a região centro-oeste, 100%. 19% das terras são dos índios. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Então, falando do território brasileiro, o Brasil todo, 100%. Tá? Mas os índios ocupam 12,5%. Quando a gente retomar as aulas presenciais, a gente vai dar uma trabalhada com porcentagem, que assim fica meio chatinho, né? Presta atenção. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana, quer dizer, nas cidades. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há a presença de populações indígenas. Também foram registrados 274 línguas indígenas no país, tá? Porque eles não falam uma língua só, eles falam várias línguas. Por isso que tem as tribos, os povos, né? Chamado de povos. Cada tribo tem um jeito de falar, viu? Cada povo tem um jeito de falar, tá? Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala o português. Quer dizer, de todos os índios, tem 17,5% que não fala a língua portuguesa, igual nós, né? Tem uma língua diferente da nossa, certo? E o índio, gente, ele vivia nas terras brasileiras, eram mais livres, né? Cuidava das terras, da natureza.
Aqui na nossa cidade, já falei para vocês também, nossa cidade tinha índios, né? Os botocudos. E os índios daqui, eles saíram, foram para outros lugares, né? Para outro lugar. Hoje existe muito pouco, claro que não são as mesmas pessoas, né? E próximo da nossa cidade também tem os índios machacalis, né? Então nós temos duas tribos, dois povos próximos de nós, dois povos indígenas, os botocudos e os machacalis. De acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala o português. Considerando o total de indígenas identificados pelo censo, 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem que não falam o português? Então, 817 mil é o todo, o total de índio, tá? Que tem. Desses 817 mil, só 17,5% fala o português. O todo representa 100%. Então, vamos ver aqui. Então, esse 17,5% representa o quanto? Aproximadamente, quer dizer, pode ser mais ou pode ser menos. 480 mil? 145 mil? 380 mil? 20 mil ou 8 mil? Eu sei que vocês podem estar achando um pouco confuso, né? Então, presta atenção que eu vou falar mais ou menos para vocês aqui. Ó, se 817 mil é 100%, vamos arredondar isso aqui para 800, tá? Fica mais fácil. 800. Então, suponhamos que 800 é o todo, o inteiro. Metade é 50%. O 800 vai ser 100%. Metade vai ser 50%. Metade de 800 é quanto? 400, né? A metade da metade vai corresponder a 25%, que vai ser 200. 200 índios. Tá vendo? Ó, já tá aproximando aqui, ó. Tá vendo? Então, 20 mil não vai ser. 8 mil também já não vai ser, já está descartado, porque 25% já vai dar 200, de 800 já vai dar 800, mas aqui é 17,5%, tá vendo? Não é 25%, então vai ser bem menos, então vai ser o que? Aproximadamente 145 mil. Para eu saber certinho, eu teria que fazer uma conta assim. Pegava 817 mil, multiplicava por 17,5. O resultado eu iria dividir por 100. Aí eu iria achar um número exato, viu? Mas você não precisa fazer essa conta, não. Então, vai dar aproximadamente 145 mil. Eu acredito que dá um pouco menos, viu? Responda as questões abaixo. De acordo com o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil no início da colonização portuguesa em 1500? Então, habitava o Brasil naquela época, né, na época da colonização portuguesa, 3 milhões de indígenas. Entre as causas da diminuição da população indígena estão as doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram do Brasil no século XX. Que tal conversar com as pessoas da sua casa e pesquisar na internet ou em livros sobre a causa da diminuição dessa população tão importante para a nossa história? Registre aqui as suas considerações e descobertas. Então, gente, vocês podem perguntar, alguém pode olhar na internet, né? Só vocês colocarem lá assim, causa da diminuição da população indígena no Brasil. Vai aparecer lá as causas, viu? Então, teve o problema de doenças, muitos índios morreram
porque com os portugueses chegaram muita doença, tá? Não só os portugueses, os imigrantes, né? Então, os colonizadores e os imigrantes trouxeram muita doença, então muitos morreram. Logo com a chegada dos portugueses, muitos morreram matados, né, em confrontos com os portugueses. Então, foram diminuindo. Então, vocês façam uma pesquisa direitinho, perguntem e pode colocar aí o que vocês encontraram, viu? O mapa abaixo apresenta todos os estados que compõem o território brasileiro. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte, quer dizer, tem mais índio na região norte. E a segunda maior na região centro-oeste, quer dizer, a região norte tem mais índios, depois vem a região centro-oeste, viu? Colora de verde os estados da região norte. Então, você vai pegar o lápis verde e colorir a região norte. E de amarelo os estados da região centro-oeste. Observe a tabela do mapa. Observe a tabela do mapa. Ela vai te ajudar a identificar os estados. Então, na apostila de vocês, vem primeiro o mapa, tá? Aqui eu coloquei primeiro a tabela, para facilitar. Então, vamos lá. Região Norte tem 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nordeste, 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Centro-Oeste tem 3 estados. Distrito Federal aqui não é estado, viu, gente? Distrito Federal é lá em Brasília, é a capital do Brasil, tá bom? Então, o Distrito Federal não é estado. Então, os estados são Goiás, Mato Grosso do Sul. Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ó, nós estamos na Sudeste, viu? Região Sul, 3 estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Então, vamos pro mapa? Aqui tá o mapa. Não deu para eu pintar, né? Tudo direitinho, mas eu marquei, fiz um X aí. Então, vamos para a região norte. Ó, o Acre, você vai pintar de verde. Acre, aqui. Rondônia, tá? Amazonas, aqui, ó, estado, ó, tamanhão. Roraima, Pará, que tudo, viu? Essa partezinha aqui pertence ao Pará, viu? Pode pintar de verde. Tocantins e o Amapá, tá bom? Agora de amarelo, vai ser a região centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, esse distrito aqui, ó, faz parte desse daqui, ó, Distrito Federal. Distrito Federal é aqui, ó, viu? Esse quadradozinho aqui, retângulozinho aqui, tá? Aqui que tá Brasília, tá? A capital do Brasil. Aqui em Brasília que mora o presidente da República, viu? Para governar o país, tá bom? E, faltando um mapa de amarelo aí, que é Goiás. Goiás, essa parte toda aqui, ó. Pode pintar Brasília aqui, ó, viu? Pode pintar tudo de amarelo. Entendeu? Então é isso. Fácil, né? Moleza essa atividade também. As atividades dessa semana tá tudo moleza. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tá? Um grande abraço para você. Viu? Tchau, tchau. Beijo.